Trazendo aqui um elemento da coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, ministros e autoridades da área econômica do governo Lula dizem hoje torcer para que Trump oficialize de uma vez, já agora no dia 1º de agosto, a ameaça de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. Segundo o integrante da equipe, já que a taxação vai ocorrer mesmo, é melhor que ela seja anunciada logo de vez e não seja retardada por mais tempo, né? Segundo a expectativa de alguns setores também. Um empresário ouvido pela Mônica Bergamo endossou a posição invocando a célebre frase: é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Na visão deles, a realidade nua e crua afastaria o clima de incertezas que mobiliza o governo à espera da decisão de Trump. As providências necessárias para diminuir os efeitos setoriais das sobretaxas começariam a ser tomadas, evitando que a economia se deteriorasse lentamente. A guerra comercial também tem atingido aqui o país, o Brasil. O prazo para negociar as sobretaxas de 50% anunciadas por Trump a produtos brasileiros é o dia 1º de agosto, sexta-feira, mas os canais de comunicação dos Estados Unidos até agora estão fechados. É o que você falava, né, Pódio, a incerteza. A incerteza é um complicador, né? O produtor, até o governo aqui, não saber o que esperar daqui a alguns dias. Isso, uma das piores coisas para quem trabalha com investimentos e faz um planejamento de longo prazo é você não saber exatamente não ter horizonte nenhum do que pode acontecer e ter que tomar suas decisões baseados naquilo que pensa apenas uma pessoa, né? O Donald Trump acordar amanhã ou depois de amanhã e tem outro pensamento. Isto, Diego, é interessante colocar que não é tradicional na política americana, porque historicamente cabe ao Congresso norte-americano lidar com questões de tarifas, né? Vamos lembrar, por exemplo, lá durante as negociações da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, a administração Clinton precisava ir ao Congresso americano para pedir um dispositivo que eles chamavam de fast track, que era um dispositivo que permitia ao Clinton negociar acordo e o Congresso poderia apenas aprovar ou negar esse acordo sem modificar. O Congresso tinha um papel muito importante historicamente na questão tarifária norte-americana. O Trump vem testando esses limites, né? Inclusive tem muita gente contestando esse poder que o Trump teria de colocar tarifa à torto e à direito. Isso vai eventualmente talvez chegar na Suprema Corte norte-americana, e uma das razões quer dizer, uma das consequências, né, que isso traz é exatamente essa insegurança, né? Fica todo mundo dependendo daquilo que o Trump vai decidir amanhã ou depois de amanhã, nesse clima de reality show, de manter um suspense, de saber qual que vai ser o final, que é nesse mundo que o Trump sabe operar. Sakamoto, trazer só uma fala do presidente Lula, na semana em que deve haver a validação do tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros, imposto pelos Estados Unidos, o presidente Lula pediu para que Trump reflita a importância do Brasil. Vamos ver. O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já tinha um tal do Silvério dos Reis que traiu Tiradentes. Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Não merece. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E aí, Sakamoto? O presidente Lula está fazendo política, claro, né? Faz parte também desse processo. Nesse exato momento, você tem tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
puxando, né, toda a negociação, junto com o ministro Fernando Haddad, né, e outros membros da equipe econômica do governo, a fim de tentar negociar, tentar buscar um canal de negociação. Temos senadores viajando para os Estados Unidos, temos pessoas de todos os lados tentando abrir canais de negociação com o governo Donald Trump a fim de discutir essas tarifas, etc. Né? O que acontece é o seguinte, eu acho que é importante fazer esse ponto. Eu já falei aqui várias vezes que o presidente Lula está em campanha, isso faz parte da campanha, inclusive, o fato de Trump ter movido as tarifas, né, ter imposto o tarifaço, se por um lado traz uma dor de cabeça para o governo, que pode significar mais inflação, pode encarecer o dólar, pode criar mais problema, inclusive para a situação econômica do país, e ele vai buscar a reeleição. Mas, por outro lado, também cria para ele um presente, dá para ele um presente. Afinal de contas, o principal adversário dele, político, Jair Bolsonaro, né? E o grupo que o Bolsonaro faz parte, né, que acaba entrando tudo no mesmo pacote, né, estão relacionados, estão envolvidos com uma conspiração contra o país. Então, isso, na verdade, para o Lula é importante, né? Que, ou seja, traz para ele algo positivo, que é o quê? Fala assim, olha, tem uma traição ocorrendo contra o Brasil, e isso é fato. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, está faltando ao seu trabalho em Brasília, porque está lá nos Estados Unidos pressionando o governo norte-americano para erguer sanções contra o país, para que o pai dele pare de ser julgado por uma tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. O Trump coloca na sua carta inicial, quando joga o tarifaço, que a questão do Bolsonaro é fundamental, né, que existe uma centralidade política, existem interesses econômicos, tarifas, big techs, tudo isso mais, mas tem um interesse político e geopolítico. O Trump, claro, também não esconde que adoraria ver alguém mais alinhado a ele na presidência do Brasil. Né? Então, o que acontece é que o Lula tá jogando também. E aí eu acho que tem um ponto que é o seguinte: eu tenho visto muita gente boa, gente legal, né, com a qual eu concordo, né, falando, não, olha, mas o Lula tá fazendo política aqui, né, não pode. Ok. No final de semana você tinha 3 governadores estaduais, o Tarcísio de Freitas por São Paulo, o Ronaldo Caiado por Goiás e o Ratinho Júnior no Paraná fazendo exatamente a mesma coisa, mas do outro lado. Você tinha o quê? Você tinha os três governadores batendo no Lula pela questão do tarifaço, dizendo que o governo brasileiro não tem feito a lição de casa, mas passando um pano feroz para Jair Messias Bolsonaro. Né? Eles não colocaram a questão do Bolsonaro com a mesma centralidade que o próprio dono das tarifas colocou. Então ficou colocando, não, o governo Lula não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Eles têm todo o direito, como governadores e como pessoas que ambicionam o Palácio do Planalto, a fazer a crítica ao seu adversário. Então pode criticar o Lula à vontade, ninguém está falando isso. O estranho é a passação de pano para Bolsonaro. No máximo, você teve o Ratinho Júnior falando nesse evento da XP Investimentos, com uma plateia que estava alinhada ideologicamente aos 3 governadores, que é também antipetista, falando o seguinte, olha, o Ratinho Júnior no máximo falou, não, a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos está acima de Jair Bolsonaro. Não, mas o próprio Trump disse que não está. E os governadores deveriam bater nessa tecla e falar o seguinte, olha, é o seguinte, a gente pode até ser do mesmo campo político, mas a gente discorda do que Eduardo Bolsonaro vem fazendo lá fora, discorda de que haja uma pressão em cima do Brasil usando o Bolsonaro. Não pode, e o STF não pode ceder, e o governo não pode ceder, e o Congresso Nacional não pode ceder para anistia coisa nenhuma. E os governadores não falaram isso. O que acaba me preocupando, e aí eu finalizo com isso, Diego, que me preocupa muito no final das contas. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que ambicionam, como eu falei, o Palácio do Planalto, né? Então dá para confiar, eles querem alcançar a presidência da República, dá para confiar que uma vez lá eles não vão se curvar a uma potência estrangeira quando ela obrigar economicamente o nosso país a seguir a vontade dela?
né? Ou seja, cadê essa parte da discussão sobre a soberania? Cadê essa parte da discussão sobre determinadas coisas? Julgar, eles podem discordar do julgamento do Bolsonaro, mas é uma questão que eles têm que fazer aqui dentro. Eles podem ser a favor da aprovação da anistia, mas isso é uma questão que tem que fazer aqui dentro. Não é admissível uma potência estrangeira se meter nos negócios nacionais, independentemente do que a gente concorda ou deixa de concordar. Mas, optando de olho nos votos bolsonaristas da plateia e da sociedade, eles passaram um paninho. Eles passaram um paninho. Então é o seguinte, no final das contas existe uma questão, e eu acho importante que se coloque essa questão. Qual que é a importância de preservar o Estado democrático de direito, né, para aqueles que almejam a presidência da República? Para uma parcela do mercado financeiro, democracia é irrelevante, né, o que se eles ganharem algo com isso, né? Mas o mesmo vale para políticos da direita. A gente sabe que democracia não dá voto, defesa da democracia não dá voto. Mas vale lembrar que subserviência para potências estrangeiras também não dá voto.